Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de reguladores do crescimento vegetal e nós vamos falar de ácido abscísico. Só para a gente relembrar, anteriormente a gente falou sobre os promotores do crescimento, que é a auxina, citocinina e giberelina. Então aqui está o primeiro dos inibidores de crescimento. Então nós vamos passar aí um pouco pelo histórico, vamos falar um pouquinho de biossíntese e aí por fim começar a esmiuçar sobre os efeitos fisiológicos que ocorrem com o uso do ácido abscísico. Turma, vamos falar um pouquinho então do histórico e origem, só para a gente ilustrar. Muitas coisas aqui que a gente fala, obviamente, se a gente procurar num livro, se a gente aprofundar num livro, o histórico ele é muito maior que isso, né? Então tem uma cronologia de acontecimentos. Aqui é só um resuminho para a gente ilustrar antes da gente falar propriamente dito de uma biossíntese, né? De como que acontece para o ácido abscísico. Então vamos lá, origem do nome, primeira coisa. Essa história é bem bacana, porque o ácido, se a gente pegar o nome, né? Ácido abscísico, vem de abscisão, de cortar, de tirar fora. E era muito conhecido, na verdade, o ácido abscísico no início, quando se deu o nome, né? Era muito conhecido para este fim, para a abscisão. Depois, na verdade, descobriu-se que esse não era o composto que realiza a abscisão. Mais tarde observou que na verdade, o principal hormônio que está relacionado com a abscisão é outro, é o etileno no caso, mas o nome acabou permanecendo. E, portanto, né, essa queda das folhas, a senescência, se a gente pegar, por exemplo, nesse exemplo aqui de uma figura de uma árvore, e existem muitas plantas que são chamadas caducifólias, que são plantas que vão perder as suas folhas quando chega o inverno, quando chega temperaturas mais baixas, quando os fatores abióticos, o clima não é propício para o desenvolvimento dessa planta, como no caso do frio, no inverno, essa planta simplesmente, pelo mecanismo de proteção, prefere que ocorra a caída das suas folhas, a abscisão das folhas. E dessa maneira ela vai se proteger, perdendo menos água pela transpiração, gastando menos energia, mas depois a gente explica como funciona isso propriamente dito. Mas o que é bacana é que. Bacana não sei, né? Porque para alguns acaba confundindo ainda. O nome permaneceu, ácido abscísico. O nome continuou. Poderia ter outro nome, ter tido outro nome. Durante o histórico a gente vai ver isso, inclusive, que antigamente era conhecido, né? Ele foi conhecido primariamente como dormina, e isso faria mais sentido se esse nome tivesse permanecido, mas não foi assim, porque depois descobriram substâncias que estavam relacionadas com a abscisão dessas folhas, dessas plantas de inverno, o desfolhamento, e acreditavam que era a mesma substância, daí chamaram abscisina 1 e 2. E depois descobriram que essa questão de abscisina, de abscisão, era outro hormônio e não tinha a ver com ácido abscísico. Não diretamente, mas secundariamente a gente sabe hoje que o ácido abscísico ele tem sim, né? A sua importância na abscisão, mas ele não é um hormônio primário ali, que é o principal relacionado à abscisão, mas para outros fatores sim. Então a gente vai esmiuçar um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre isso aqui, tá joia? O que é importante saber é que a origem do nome era por conta disso, porque acreditava que era relacionado à abscisão, e na verdade hoje a gente sabe que não é, mas o nome permaneceu, tudo bem? Portanto, seguindo no histórico e origem, tentar falar o nome aqui do cidadão, são os nomes que meio que enrola a língua, mas vamos lá. Descoberto por volta de 1949 por Remberg, que ele descobriu que em gemas dormentes de batata havia uma quantidade considerável de uma substância que era um inibidor do crescimento, qual ele denominou dormina. Bacana a gente perceber isso, que esse cidadão, ele deu essa nomenclatura, dormina. Por quê? Porque ele observou que o que mantinha ali a batata, no tubérculo de batata dormente, sem que ocorresse a brotação, era uma substância. E ele, por conta disso, porque mantinha dormente essa batata, ele chamou de dormina. Hoje faria muito mais sentido a gente chamar o ácido abscísico dessa maneira.
No entanto, por causa da abscisão, toda aquela história, o nome continuou como ácido abscísico, mas aqui faria mais sentido. Agora, fazendo referência à questão aqui da batata, só para contextualizar isso, a questão da batata é o seguinte: a batata, todo mundo sabe que é um tubérculo. O tubérculo ele é consumido principalmente pela alta quantidade de amido que contém o tubérculo. Só que o tubérculo ele é utilizado para a propagação. A gente chama isso de propagação vegetativa. É como se fosse a semente da batata. Ele é utilizado para propagação, para multiplicação ali das plantas e tudo mais. Para que ocorra a propagação, é bacana, é importante que tenha essa brotação. Tanto é que o manejo é preparado para que isso aconteça, ocorra essas brotações aqui, o crescimento, para que ela quebre essa dormência e comece então utilizar as reservas que tem aqui de amido e começa a converter isso aqui em açúcares, nutrientes mais simples para poder nutrir o embrião aqui do broto. Mas, se a gente for pensar para consumo, isso não é bacana, isso não é interessante. Por que não é interessante? Porque a gente está tirando as propriedades inerentes ali ao tubérculo da batata, que é o amido. Então, isso está ocorrendo uma conversão deste amido. Vai perder as propriedades, a palatabilidade e tudo mais. Portanto, a dormência ela é importante para o consumo da batata tubérculo. Mas a dormência é terrível, é problemática para que ocorra a propagação vegetativa. Então são dois casos. Aqui no caso, o cidadão, o Heimberg, ele observou que o que mantinha dormentes a batata, o tubérculo da batata, era essa substância. Essa substância denominou dormina. Mais tarde, juntamente com as outras substâncias de abscisão, que acreditava, a abscisina 1 e 2, juntou tudo isso e falou que era a mesma substância e chamou de ácido abscísico. Já na década de 1960, por volta ali de 1960, houve, portanto, a descrição sobre a abscisina 1 e 2, observando em frutos, a abscisão dos frutos, essa substância que era muito concentrada na região onde acontecia, na região do fruto, aonde acontecia a abscisão, ou seja, a caída desses frutos, a derrubada desses frutos, portanto, chamaram de abscisina, de abscisão. E assim permaneceu durante esse período com o nome de abscisina, antes de juntar tudo, né, junto com a dormina e chamado ácido abscísico. E a gente chega nisso agora. Vamos tentar falar o nome aqui dos dois cidadãos. Okuma, 1963, e Comfort, esse é mais fácil de falar, 1967. Eles isolaram quimicamente, né, e purificaram essas substâncias e observaram que a dormina, a abscisina 1 e a abscisina 2 era de fato o mesmo composto e que foi nomeado então de ácido abscísico por esse suposto envolvimento com o processo de abscisão. Tá? Então aqui acreditava-se que essa abscisina 1 e 2 era realmente a substância sobremaneira utilizada para a abscisão dos frutos. Depois vocês vão entender melhor isso, que na verdade simplesmente o ácido abscísico ele aumenta no início da abscisão, mas quem faz o trabalho de abscisão, propriamente dito, é o etileno e não essa abscisina que seria o ácido abscísico, tá? Então, aqui só para a gente contextualizar isso, a abscisina 1, a abscisina 2 e a dormina é o mesmo composto. Portanto, chamaram de ácido abscísico porque acreditava que esses dois aqui realmente realizavam a derrubada dos frutos, a abscisão, o corte dos frutos. E não é isso o que acontece sobremaneira.